Bom dia, edição diária da Cor do Dinheiro, neste caso do dia 13 de outubro do ano da graça de 2021. 13 de outubro, uma data muito importante. Já agora, fiquei muito feliz ontem ao ver as imagens do Santuário de Fátima e ver aquelas pessoas que puderam regressar ao Santuário. Bom, antes de irmos ao programa de hoje, quero só lembrar-lhe que ontem fizemos uma entrevista na série de Investment Series, já tínhamos feito uma semana passada, sobre cibersegurança, que tem a ver com a Semana da Poupança. Ontem fizemos uma sobre finanças comportamentais e na próxima segunda-feira, em princípio na próxima segunda-feira, vou entrevistar a doutora Isabel Lucha, que é a Presidente da Euronext Lisbon, e o Dr. João Pratas, que além de ter sido meu colega na faculdade, é um dos responsáveis da APFIP, sobre o mercado de capitais. E vamos conversar sobre um aspecto particular, que é esta história de proposta neste Orçamento de Estado de penalização das mais-valias de curto prazo, ok? Vamos tratar disso. Eu amanhã vou tocar um bocado neste assunto, não trato hoje, temos aqui muita coisa para falar ainda, mas fica já prometido. Segundo ponto, não se esqueça que hoje o Think Tank vai ser antecipado para as 17 horas, porque um de nós tem um problema de agenda e não queremos privá-lo do Think Tank no próprio dia. Naturalmente vamos analisar aqui várias coisas, como o artigo do professor Cavaco Silva no Expresso, mas também aquilo que são os primeiros sinais que se pode tirar alguma conclusão do Orçamento de Estado. Bom, não esquecer que este canal tem uma parceria com a Prozis e, portanto, quando você for ao site fazer compras, na saída, no cupom promocional escreve Camilo e tem um desconto de 10%. E ainda tem aquelas promoções que nós semanalmente divulgamos aqui, ou desta semana já vou voltar a colocar daqui a bocadinho. Então agora sim, vamos para a agenda de hoje. E vamos começar por onde? Vamos começar por aquilo que é o normal rescaldo do Orçamento de Estado. Depois daquele choque inicial que é entregar o Orçamento tarde e a más horas, para ninguém poder fazer perguntas, como expliquei aqui ontem, começa aquela fase do deixa-me analisar, deixa-me lá ver onde é que estão os alçapões, e deixa-me lá ver o que é que isto representa para o médio prazo, porque o Orçamento de Estado, sem dúvida que é um documento anual, não é? A própria Constituição da República define-o como documento anual, mas a verdade é que aquilo pode ter alguns elementos que indiciam, antecipam, mostram uma certa tendência para onde vai a política orçamental e outras coisas também. E, portanto, é isso que nós estamos a ver neste momento. No entanto, antes de irmos ao orçamento propriamente dito, vou dar um saltinho antes da ordem do dia para falar de duas coisas que me deixaram absolutamente chocado. Eu confesso que a informação chegou-me antes de ontem, mas eu não disse nada porque estava à espera de confirmar e parece que efetivamente se confirma. Primeiro, os Rolling Stones parece que vão deixar de tocar Brown Sugar. Eu espero que isto seja mesmo um hoax, ok? A explicação que foi dada porque aquilo tinha referências à escravatura. Eu espero que seja um hoax, sinceramente, porque isto é sign of the times. O segundo que eu pensei que também fosse piadola, também espero que seja piadola, sinceramente, espero do fundo do coração, porque ontem os criadores do Superman anunciaram que o novo Superman, o filho de Clark Kent e Lois Lane, vai começar uma relação com um male friend, sign of the times, mas sinceramente, eu, como sabe, não tenho nada de homofóbico, não tenho nada de colonialista, mas fico impressionado com tanta quantidade de disparates. Olha, uma vez lhe contei aqui que a minha marca favorita de panquecas era Aunt Jemima nos Estados Unidos. De repente a marca decidiu tirar o Aunt Jemima porque a senhora que aparecia lá era uma tia negra. Isto realmente chegou a um ponto inacreditável. Mas como se isso não bastasse, eu vi também esta semana, também pensei que fosse hoax, não quis comentar enquanto não tive a certeza que o escritor Walter Ugumem terá dito que é a altura de pedir desculpa pela colonização. Eu ainda não percebi se o Walter Ugumem, como bom intelectual que é, se refere à colonização dos romanos na Península Ibérica, e já agora na Europa e também no norte da África, como sabe, o Império Romano chegava ali ao norte da África, ao Médio Oriente, para ser mais exato. Não sei se era isso que ele se referia, ou se referia também à colonização dos alanos, suevos, visigodos, que invadiram aqui a península. Não sei se ele se referia a isto.
Se não se referia a isto, e se referia à colonização da Europa, da África e outras coisas do género, eu qualquer dia acho que é a altura de pedirmos desculpa por termos pessoas que têm esta cabeça em Portugal, incluindo Walter Ugumem. Mas enfim, às vezes uma malta para querer ficar bem, bom, faz isto, percebe? Faz coisas destas. Enfim, julgo você. Contas do Orçamento de Estado. Parece que naqueles agregados familiares onde se ganha 5.000 euros, e estamos a falar por titular, a poupança fiscal no final do ano é grandemente superior à de quem ganha menos. Por falarmos em progressividade e falarmos em justiça fiscal, você tem aqui um bocadinho o cheirinho il mio naso, não é? Quando começa a ver estas coisas, diz assim, poças, realmente estes tipos, pá, se calhar não fizeram bem as contas. Mas olha, vamos lá seguir então para os assuntos principais. O Público de hoje traz uma história interessante na manchete, que é a lei contra a discriminação nos seguros. Está aqui, eu sei que está ao contrário, também não fiz um print screen do jornal, que diz assim, a quase impossibilidade de uma pessoa que superou um cancro conseguir um crédito de habitação vai acabar. A lei que consagra o direito ao esquecimento vai ser votada hoje na Comissão do Orçamento de Estado, Comissão do Orçamento e Finanças, e há propostas de alteração do PS e do PAN que vão ser introduzidos para incluir também doenças crónicas como a SIDA ou a diabetes. Isto é uma lei muito importante. Porque, como diz aqui o artigo, de facto, há uma série de doenças que, depois das pessoas conseguirem ultrapassar essas doenças, continuam a funcionar como drag, como peso, como lastro, quando as pessoas tentam negociar certos seguros de vida, nomeadamente. Ora, isto é muito importante mudar isto. A questão é saber os termos em que isto vai ser feito. Para já vai a Comissão, como sabe, depois há uma votação sempre na generalidade, mas aqui a questão, porque a votação global, diz o Público, está marcada para a próxima sexta-feira. Isto é importante, mas porquê é que eu não quero comentar isto em profundidade já? Porque às vezes uma vírgulazinha ou uma disposição pode mudar tudo isto. E portanto, o que é importante aqui? Fazer referência a isto, mas ficar de ouvido aberto, porque nos próximos dias vai-se clarificar esta lei. E nessa altura faremos uma apreciação mais precisa, ok? E depois vai perceber porquê. E agora vamos lá, o orçamento vai continuar a ocupar uma boa parte das nossas preocupações nos próximos dias. E por onde é que começar? Porque ontem, mal o orçamento foi divulgado, nós tivemos, parecia uma competição. A competição à extrema-esquerda, que era o Bloco de Esquerda e o PCP a correrem para os microfones para ver quem primeiro dizia assim: isto como está eu não vou aprovar, não passa. E eu acho que os jornais estão um bocado excitados, porque hoje em dia vem em quase todas as manchetes a preocupação de ameaça de chumbo do PCP, orçamento de Estado sob tensão e coisas do género. Pessoal, não entrem em pânico. Isto tudo é um faz de conta, ok? Então é assim. O Bloco de Esquerda já foi entalado pelo Costa, não é? Que diz assim, desta vez temos todas as condições para ter o Bloco de novo outra vez. Com o PCP não tem sido assim, eles têm estado connosco. A menos que o Bloco queira continuar a votar à direita. Lembra-se disto, semana passada, António Costa na Cimeira Europeia. É óbvio que o Bloco acusou o toque. E como o Francisco, a Catarina e a Mariana não são estúpidos, não é? Engendraram logo uma forma de dizer assim, não, a gente tem que mostrar que isto não acolhe as nossas propostas, como o PCP veio dizer. E, portanto, o PCP vem dizer isto e o Bloco também vem dizer isto. Como eu já lhe disse no início desta conversa, fear not, ok? Isto é apenas o bullshit habitual da negociação. Eu vou apostar consigo como isto não vai ser assim. Bom, o Bloco não sei, com o PCP não vai.
Aliás, eu tenho um desafio para o Bloco e para o PCP. Primeiro para o PCP. É pá, chumbem o orçamento. Chumbem, votem contra. E depois esperem que o PSD vote contra também. E o Bloco também. Porque eu gostava de ver. Bom, primeira pergunta. Se o PCP votar contra o orçamento, o que é que faz o Bloco? Entala o Bloco. Porque o Bloco fica naquela coisa, bem, agora estes gajos estão à nossa esquerda. Bom, eu duvido que alguém esteja à esquerda do Bloco, mas enfim, estão aqui connosco à esquerda. Vetam o orçamento, nós fazemos o quê? Abstemos-nos? Deixamos passar? E temos um problema com o nosso eleitorado? Ou votamos contra? Mas se nós votarmos contra e o PSD votar contra, o que é que acontece? Voilá, já definhou. O orçamento é chumbado. E nessa altura, o Costa, se bem que já não esteja com aquela coisa toda, aquela pica toda de há 2 anos e de há 1 ano, o que é que vai fazer? Vai o seu Presidente da República dizer assim: eu quero eleições antecipadas. Perguntinha de algibeira. As eleições antecipadas interessam a alguém? Ou melhor, interessam ao PCP e ao Bloco de Esquerda? É óbvio que não. Portanto, eu vou repetir o desafio ao pessoal do PCP e ao pessoal do Bloco. Façam um favor à democracia. Chumbem o orçamento, que é para a gente ver o chimbalau que vocês dois levam nas próximas eleições. Capixa? Vou ficar à espera. Algo me diz, il mio naso, que nada se vai passar. Bom, mas, como também você já percebeu, as eleições antecipadas não interessam nem ao menino Jesus. Desculpem lá os mais beatos católicos. Eu também sou católico. Porque nem ao Partido Socialista interessa neste momento ir a correr para eleições. Até porque o António Costa ainda não teve tempo de meter umas benesses no caminho dos eleitores para tentar inverter aquilo que é o sinal de mudança de tendência que aconteceu nas eleições autárquicas. Portanto, como você já percebeu, nenhuma desta rapaziada tem interesse em eleições antecipadas, está a perceber? Não tem o PCP por Maria de Razão, não tem o Bloco por Maria de Razão e não tem o PS, que começa a temer a mudança de ciclo. É certo que agora vai tentar agir, aliás, este orçamento, com os benesses que dá aí ao consumo e diabo 4, já é um sinal dos tempos que aí vêm. Ok? Bom, moral da história, resumindo e concluindo, esteja descansadíssimo, que o Sr. Ministro das Finanças ontem na televisão já deu até um cheirinho do que é que vai fazer, que é assim, olha, vou dourar a pílula a estes gajos. Eu disse que o salário mínimo ia subir 30 euros, não é, no próximo ano. Não, se calhar até vai subir mais. Não é se calhar, vai subir, ok? Os tais 705 euros estão no horizonte. Primeiro ponto. Segundo ponto, vai haver mais umas cedências ecas, não é? Há ali umas coisinhas escondidas no orçamento onde o ministro pode dar mais um bodo aos pobres. E, portanto, isto é mais do que suficiente para segurar a maltinha do PCP e do Bloco, a quem isto não interessa. Aliás, até mais. O Bloco até vai poder fazer aquela figurinha, dizer assim, no fim de contas, quando perceber que o PCP vai votar mais o PAN, os verdes... Verdes? Verdes e PCP. Não é PCP, desculpa, de vez em quando esqueço. Percebe? Até pode dizer assim, não, nós estamos contra, está a perceber? Mas, calminha, está tudo controlado. Bem, vamos então ao ponto seguinte. E o ponto seguinte é a entrevista do Sr. Ministro das Finanças, João Leão, também conhecido por João Mãos de Tesoura, à TV. Qual é o balanço que se pode fazer aqui? Primeiro, apaziguamento. Não, nós vamos conversar, não há aqui margem para negociar e tal, ou seja, tranquilizar a oposição. Segundo ponto, tentar passar aquela mensagem, não, demos benefícios fiscais às famílias, às empresas, nós queremos estimular a economia, vamos subir o salário mínimo, as pessoas ganham mais, isto contribui para uma economia mais robusta, aquela bullshit habitual da lenga-lenga eleitoralista, ok? Isto perpassou ontem na entrevista, na conferência de imprensa, em tudo. Bem, mas o ministro
continua a estar muito pouco à vontade em certas matérias. E ontem, na entrevista, percebeu-se isso quando a entrevista resvalou para a TAP. Porque aí viu-se discurso desconexo, o ministro queria fugir à questão concreta, depois ia buscar ideias mais gerais, não é? Não conseguiu dar a certeza que as ajudas à TAP ficam por ali, pelos 3.200 milhões que para já estão inscritos, que eu suspeito, como toda a gente, que pode chegar aos 3,7 mil milhões de euros. Não conseguiu fazer isso. E mais, embora ele tenha passado na entrevista aquela mensagem de que não há qualquer divergência entre mim e outros ministros, eu tenho uma relação cordial com eles, nem sequer há um problema com o Pedro Nuno Santos, porque a história, por exemplo, da CP já estava a ser tratada, ok? Já lá vamos a seguir, mas quando fala da TAP, o Sr. Ministro das Finanças sai-se com esta. Não, nós decidimos salvar a TAP porque o Governo e o Ministro Pedro Nuno Santos, o Ministro das Infraestruturas, acharam que sim. Não foi o Ministro das Finanças, foi o Governo. Bom, o Governo responsabiliza o Ministro, é óbvio, mas dilui a responsabilidade, não é só minha, é do Governo. E, portanto, eu sujeito-me à decisão do Governo. Está a perceber aqui o grau? Bom, o segundo pormenor. Ele escusava de meter ali o Ministro das Infraestruturas, mas meteu. O que é que isto significa? João Leão tornou-se um ministro muito mais político do que se pensava aqui há um ano ou dois. Ele está claramente a salvaguardar o rabito, não é? Estilo assim, a cadeira tem pregos, é melhor eu meter aqui uma plaquinha de metal antes de me sentar em cima dos pregos. Percebe? Ou seja, eu vou apostar consigo, como António Costa, João Leão, e esta maltinha toda está à espera que o Nuno Santos se estatele ao comprido no episódio da TAP. E eu acho que se pode estatelar. Mas isto foi mais um sinal ontem. Bom, o Ministro das Finanças, no meio daquela sua imensa propaganda, às tantas nadou para fora de pé, na mesma entrevista à TVI. E aonde? Quando começou a dizer, olha, anunciava-se aqui uma desgraça aqui no desemprego, que ia haver muitas falências, não houve nada, nós segurámos o desemprego e não sei o quê. E depois entusiasmou-se, não é? É capaz de ser da inexperiência. E vira-se e diz assim, anunciava-se o desastre no SNS, Serviço Nacional de Saúde. E nada disso aconteceu. E eu, juro, ia caindo da cadeira. Porque propaganda sim, tanta, até cheira mal. Então vamos fazer uma coisa. Uma pergunta ao Ministro das Finanças, eu não o conheço, pessoalmente, não conheço. É dos poucos ministros dos últimos décadas que eu não conheço. Eu fico aqui um convite, que eu sei que há gente da equipa dele que vê este programa. Eu vou fazer um convite ao Sr. Ministro das Finanças. Não, primeiro vou fazer uma pergunta. O Sr. Ministro João Leão tem ido aos hospitais do Serviço Nacional de Saúde? Tem ido. É que não parece. Bom, vamos imaginar que o Sr. Ministro não tem ido aos hospitais. O Sr. Ministro não viu as notícias do Hospital de Setúbal? 87 médicos se demitiram. O Sr. Ministro não ouviu, nem sabia aquilo que se soube hoje de manhã, as restrições nas urgências do Hospital de Leiria. Não sabe disto. O Sr. Ministro não sabe que havia 800 mil portugueses sem médico de família no início da legislatura em que ele era secretário do Orçamento. E agora é mais de 1 milhão. O Sr. Ministro das Finanças não sabe isto. Certo? Ele não lê notícias. Os seus assessores não lhe fazem chegar informações. Não. Pronto. Então vamos mesmo fazer um convite ao Sr. Ministro das Finanças. Ao Sr. Ministro das Finanças, em vez de ir a hospitais privados, vá a um hospital do Serviço Nacional de Saúde. Pode ser que o Sr. Ministro das Finanças perceba a verdadeira dimensão do caos que é o SNS hoje em dia. Ok? E como o Sr. Ministro não é estúpido, não é? E até é licenciado em Economia, pode ser que perceba porque é que de um momento para o outro houve uma corrida dos portugueses aos seguros de saúde. Percebe? Bom, por aqui se apanha um demagogo. Bem, mas como esta análise não está completa, vamos desenvolver um bocadinho a análise que eu fiz hoje no Jornal de Negócios sobre o Sr. Ministro João Leão. Então, o Ministro das Finanças, como você sabe, como qualquer pessoa com 2 dedos de testa sabe, tem que ser um bastião do não despesismo num governo. Ok?
O que é que isto significa? O Ministro das Finanças é o último que, quando assina os cheques, tem que dizer não, não pode ser, é agora, é depois, é daqui a um ano, percebe? O que é que aconteceu numa única semana? O Ministro das Finanças cedeu nos aumentos da função pública. Remember? A senhora Ministra disse que não ia haver. E houve. Em termos líquidos, em termos líquidos, só esse aumento de 0,9% representa 225 milhões de euros de impostos dos portugueses. A segunda cedência do Ministro João Leão foi a CP. Curiosamente, a disputa entre Pedro Nuno Santos e o Ministro das Finanças, com vozearia pública, que é o Ministro a tirar-se ao seu Ministro das Finanças, colega do Governo. Bom, quando nós vimos o Orçamento de Estado, e já ontem toquei neste aspecto, en passant, o Governo consagra no Orçamento 1.800 milhões de euros para pegar na dívida da CP e fazer, magic wand, ok? Varinha mágica, estrelinhas, desaparecem 1.800 milhões de euros de dívida da CP. A CP, que é uma empresa desgraçada há 50 anos, que é um servidor de dinheiro dos contribuintes, é uma porcaria monumental, que lhe custa assim bilhões, percebe? De um momento para o outro, vem evaporar-se. Eu não quero saber se o anterior presidente está feliz ou quem está feliz. A minha preocupação é esta. A CP é um cancro, percebe? E você, esta semana, levou em cima dos seus ombros como contribuinte com mais 1.800 milhões de euros de dívida da CP. O Ministro pode vir dizer agora o que quiser. Isto estava a ser tratado. Do que conta é, o Ministro Pedro Nuno Santos mandou uma piada, esticou os pés e deu-lhe um pontapé no baixo vento, e o Ministro foi a seguir fazer a vontade ao Ministro Pedro Nuno Santos. Esta foi a imagem que o Sr. Ministro das Finanças passou esta semana. É preocupante? É. Porque se neste momento o Primeiro-Ministro está preocupado com o déficit da dívida, porque as agências, Bruxelas, BCE, estão todos em cima do Governo e de olho no Governo, percebe? A verdade é que daqui para a frente a coisa vai ficar pior. E porquê? Porque vem um novo ciclo eleitoral. E este ciclo eleitoral é mais importante para o Primeiro-Ministro e para o PS do que é o anterior, das autárquicas. O que é que isto significa? Tenho sérias dúvidas que João Leão seja o homem certo para as finanças daqui a 2 anos. Porque a partir de agora a pressão para a despesa vai ser tão grande, nomeadamente dentro do PS, como nós vimos esta semana, que eu desconfio que aquelas falinhas mansas não vão ser suficientes para segurar aquilo que é a vontade de gastar de uma série de ministros, nomeadamente ministros do PS. Bom, já agora, para terminar, eu não sei quantos minutos é que já vamos, 23 minutos. Vamos rapidamente dizer que já reparou como a Justiça está sistematicamente a ser comida no caso de João Rendeiro. Os juízes mandaram ao Judiciário lá à casa ver se as obras de arte ainda lá estão. Agora ficaram com dúvidas que sejam verdadeiras. E mais, diz a imprensa que a mulher de João Rendeiro não deixou de sair de lá essas obras de arte para fazer perícias. Bom, se confirmar que são obras de arte falsas, você já viu quantos bonés anda a Justiça Portuguesa a apanhar? Isto é deprimente, percebe? E depois querem que a gente leve a sério. Bom, frase da semana. Portugal é hoje um país muito respeitado. Quem é que disse isto? Não foi a senhora Merkel, foi o senhor Ministro das Finanças. E eu fico a pensar assim, a sério? Então, o que é dizer da Alemanha? O que dizer da Holanda? O que dizer da Suécia? O que dizer da Finlândia? O que dizer da Áustria? Epá, porra, caramba, estou farto de enumerar países. E pronto. Demagogia, a quanto obrigas? E chegamos ao final do programa de hoje. Quero agradecer às 7.400 pessoas que estão em direto, quero pedir a estas outras que vão ver, aquilo que peço sempre, que é colocarem um gosto e fazer partilha nas redes sociais. Amanhã vou falar da história do englobamento, ok? 17 horas, Think Tank, eu, Jorge Marrão e Joaquim Guiar vamos analisar a atualidade política e económica da semana. Muito obrigado, até às 17 e quanto a nós, Mabo, amanhã às 8 da manhã. Com licença.